Essa é mais uma edição do Mining Talks. O Mining Talks ele tem 3 versões. O Mining Talks Biblioteca, o Mining Talks Entrevista e o Mining Talks Debate. E muitas vezes nós misturamos esses modelos dependendo do convidado, dependendo do assunto. Hoje, nós temos um prazer de trazer uma pessoa muito conhecida, muito querida, que é o professor Beck Nader. Quem trabalha na mineração certamente convive com ele e conhece o seu trabalho e a sua atividade. Bom dia, Beck. Bom dia, William. Prazer estar aqui com você. Como é que estão as coisas aí no meio do Covid, aí, quarentena e outras coisas? Estamos procurando tomar bastante cuidado, né, William? Infelizmente, é uma grande tragédia no nosso país, né? Estamos ansiosos aí para que isso acabe logo, que a vacinação avance, né? Agora, de qualquer maneira, a mineração não tendo paralisado, como aconteceu, por exemplo, no Peru, que paralisou tudo por mais de uma vez, 2 vezes pelo menos, parte da economia, né, junto com a agricultura, manteve, né, a atividade produtiva, manteve as exportações, a mineração certamente contribuiu muito com isso. Os números de 2020 são muito bons, tanto para a agricultura quanto para a mineração. Né? Eu acho que nesse menos aspecto... mal. Pois não, William. Menos mal, né? Porque se tivesse paralisado tudo, aí que o caos seria perfeito, né? Muito bom, Beck. Olha, eu já falei que o Beck todo mundo conhece, né? Todo mundo gosta, mas eu faço questão aqui, para um ou outro que esteja nos assistindo e ainda não conheça, eu vou ler um pouco da atividade profissional e o currículo do Beck. Engenheiro de Minas pela Poli, da USP, em 1981, mestre em Tecnologia Mineral pelo FMG, doutor em Engenharia Mineral também pela Poli, da USP, fellow do Australian Institute of Geoscientists e profissional qualificado de Recursos e Reservas Minerais, registrado na CBRR, Comissão Brasileira de Recursos e Reservas, competent and qualified person, segundo os códigos internacionais de mineração. Dentre as várias atividades, o Beck trabalhou na Serrana de mineração e outras empresas do Grupo Promon. Fundou e dirigiu no Brasil as empresas Lynx Geosystems do Brasil, Gemcom Software do Brasil, SRK Consulting do Brasil, GroundProbe do Brasil, ainda com as empresas Lynx Geosystems e Gemcom Software, introduziu no Brasil sistemas gráficos para modelagem geológica e planejamento de lavra. Em 2009, implantou a tecnologia da Micromine PTY, ou PTY, através da BNA Mining Solutions, né? Nós conhecemos bem, priorizando a indústria e a educação. Atualmente desenvolve trabalhos, cursos e palestras para a declaração de recursos e reservas minerais no Brasil e no exterior. Tema que eu reputo de altíssima relevância e atualidade aqui no Brasil. Além disso, é professor do Departamento de Engenharia de Minas da UFMG, consultor sênior da BNA Mining Solutions e, em 2019, foi premiado como personalidade do ano pela revista Brasil Mineral, que também não é pouca coisa, né, Beck? Na categoria de Engenharia e Tecnologia Mineral. Isso aqui é um breve currículo do Beck. Tem mais coisa aí que ele fez, mas nós deixamos para trás. Beck, nosso tema de hoje é um tema muito interessante, atual, que é sobre tecnologias disruptivas, mineração 4.0. E é um tema muito abrangente, né? Primeiro, vamos falar um pouco do geral. Explica para nós o que é indústria 4.0, mineração 4.0,
e essas tecnologias disruptivas? Primeiro, de um modo geral, e depois nós vamos falar especificamente do Brasil. William, para dar uma visão geral para a meninada, o pessoal mais jovem, o pessoal que está entrando na indústria agora e aprendendo um pouco sobre tecnologia, né? Se a gente voltar 30, 40 anos atrás, os sistemas de controle que existiam nas indústrias, eles eram extremamente eletromecânicos e rígidos. Você tinha quadros de comandos que, quando você acionava algum equipamento, por exemplo, imagina uma fábrica de cimento, para facilitar, você vai ligar um sistema, o forno, por exemplo, ele precisa de uma série de passos, né, para ser ligado. Então, você tinha sistemas rígidos que moviam ou não relés, tá? Que faziam um ligamento, um startup, um start sequencial dos processos de uma forma determinística muito rígida. Posteriormente, se nós formos para a década de 80, né, início da década de 90, já na década de 80, e eu me lembro bem porque na Serrana a gente implantou sistemas desse tipo, a gente já entrou com o conceito de controladores lógicos programáveis e sistemas supervisórios, onde você tinha tela de computador, você via um quadro sinótico, que antigamente ficava na parede, com luzinhas acendendo ou apagando, de cores diferentes para mostrar o estado, né, do equipamento, se estava tudo bem, se tinha alguma tensão, se parou. Então, você tinha o verde, o amarelo, o vermelho, não é? Isso começou a ser feito em computador e com sistemas que já permitiam uma programação. Então, era programado, tinha, olha, se acontecer isso, faça isso, se acontecer aquilo, se a temperatura variar fora disso, dispare um alarme e tome uma atitude desse tipo. Então, foi um nível de automatismo bastante interessante já. Posteriormente, você começou a entrar com o conceito de sistemas autônomos e inteligência artificial. E aí a gente começa a falar em indústria 4.0, tá? Então, a tecnologia avançou a um tal ponto que hoje você tem decisões tomadas por máquinas, porque elas agem segundo determinados parâmetros, porém elas também aprendem. Então, existe o conceito da aprendizagem de máquina, tá? Então, um exemplo de indústria 4.0 hoje, por exemplo, são e já na nossa indústria de mineração, seriam, por exemplo, os caminhões autônomos da mina de Brucutu, né? Da Vale. Ou você tem também, em nível mundial, você tem outras indústrias, outras empresas que estão muito avançadas, como, por exemplo, a Rio Tinto, né? A Rio Tinto tem um programa, ela foi uma das pioneiras nisso, né? Ela tem um programa de automação, indústria 4.0 e sistemas autônomos muito avançada. Tem trens autônomos, caminhões autônomos, tá? Então, quando você fala em aprendizado de máquina, em aplicação de inteligência artificial, em equipamentos autônomos que não precisam de ter um condutor, né? Você está falando em indústria 4.0, tá? Muito bom, muito bom. Quando você sugeriu o tema, naturalmente eu fiz uma pesquisa para poder desenvolver o nosso debate, né? Uhum. Eu vi que a indústria 4.0, que se aplica à mineração, ela envolve Big Data e análise desses dados, armazenamento em nuvem, né? Que envolve, por exemplo, velocidade e estabilidade de internet, segurança cibernética, integração de sistemas, realidade aumentada, né? Robótica, as simulações computacionais e a inteligência artificial, que você já disse aí também. O Brasil, essas coisas, essas tecnologias, a 5G, por exemplo, elas demoram um pouco a chegar aqui. Elas acontecem primeiro nos países mais desenvolvidos
e demorou para chegar aqui. Isso, na sua opinião, isso pode gerar ainda um distanciamento maior de competitividade, produtividade, ou esse delay entre o que acontece lá fora e chega aqui? Não estão falando das grandes, porque as grandes sempre estão atualizadas com a tecnologia de ponta que existe lá fora, até porque elas são multinacionais. Né? Esse gap, esse atraso em chegar a esses avanços aqui pode criar ou aumentar uma distância de produtividade, competitividade para nós ou não, na sua opinião? Olha, William, você colocou vários aspectos importantes e haverá um delay. Na rede 5G, talvez a gente atrase um pouquinho, e ela é muito importante por causa das velocidades, né? Mas, só um dado curioso, você sabe que a Rio Tinto, ela gera mais de 2,5 terabytes por minuto de informação de todos os sistemas autônomos. Então, a questão do Big Data, tá? Eu, na disciplina que eu ministro na UFMG, um dos trabalhos que as turmas sempre fazem para mim é IoT, Internet das Coisas na mineração, e mineração 4.0. Então, o pessoal sempre traz esse tipo de informação. É muito legal, porque isso está sempre evoluindo. As grandes, elas, de uma forma ou de outra, elas sempre estão com a tecnologia em nível internacional. Talvez a gente tenha algum delay, mas eu não acredito que seja tão grande assim na questão da infraestrutura de comunicação. Tá? Mas se você pensar, a infraestrutura de comunicação hoje já permite termos caminhões autônomos, como já temos em Brucutu. Agora, tem um outro aspecto que eu acho que é fundamental, que a gente não pode esquecer também, que a pequena e média mineração no Brasil, ela ainda precisa vir para um nível anterior à mineração 4.0. Nós temos problemas sociais, nós temos problemas de colocação de mão de obra, nós temos problemas de desenvolvimento socioambiental e governança, né? Nós temos os problemas da ESG, como o jargão que se usa hoje, né? E então eu acho que a gente tem um trabalho de base muito grande a fazer, tá? A própria indústria de mineração ficou muito marcada pelas tragédias que ocorreram na Samarco e em Brumadinho, e uma imagem muito afetada. E se você analisar bem, está existindo um esforço muito grande das empresas e da comunidade técnico-científica do nosso setor de mineração para mudar isso através da aplicação de tecnologia e de uma postura socioambiental responsável, tá? Então, eu diria para você que eu considero esse gap potencial subsidiário a essas outras iniciativas mais preementes para a nossa indústria, tá? Visto que aquelas que compõem a grande parte do nosso produto mineral nacional não vão ficar defasadas em nível que comprometa a nossa competitividade. Muito interessante. Beck, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque sempre, quando eu faço esses Mining Talks, quando eu faço o Mining Talk Biblioteca, ele é exclusivo sobre livros. Por quê? Nós criamos aqui no Brasil a maior biblioteca de direito à mineração do Brasil, física, aquele livro que você pega, uns até com cheirinho de mofo, de tão velho, tá certo? Do Brasil, sem dúvida, uma das maiores do mundo, se não for a maior do mundo. Por quê? A nossa biblioteca física de direito da mineração, com mais de 400 volumes, é maior do que a biblioteca física da Universidade de Dundee, que é o centro de estudos de direito da mineração no mundo. A biblioteca digital deles é enorme, estou falando de biblioteca física. E, como eu disse que nossos modelos não são fechados, hoje eu já havia separado aqui um livro, ver se eu mostro para vocês, um dos da biblioteca, Transnational Law and Local Struggles, ou seja, leis globais,
mas as disputas, as brigas locais. E aí entra na nossa segunda parte aqui. Ou seja, com toda a tecnologia, a mineração e outras atividades, a agricultura também, ainda terá que lidar com uma questão que não é ciência exata, que é relação com comunidades, relação com vizinhos, relação com comunidades indígenas, First Nations, que isso a tecnologia não resolve, porque isso é coisa humana, né? Então, esse livro aqui é muito interessante e eu recomendo para quem gosta desse assunto, né? E na mineração, nós não temos como deixar de aprender, deixar de evoluir também em relação ao tratamento com as comunidades, né? Vamos criar aqui um termo, né? Relações institucionais 4.0 também. Para não ficar só na tecnologia, né, Beck? O nosso modelo aqui de Marine Talks é um modelo de entrevistas curtas, que é a tendência hoje, né? Então, eu vou agora ir para o final, mas já fazendo um convite para que você retorne conosco, tá bom? Se tiver outro tema, alguma coisa de atualidade, é só me avisar que nós fazemos um outro, nesse mesmo ritmo aqui. Uma conversa, uma coisa bem interessante. Suas palavras finais, acrescente aí o que você queira em relação ao que nós discutimos hoje, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu não poderia deixar de parabenizá-lo, William, pelo trabalho maravilhoso que você tem feito nessa questão toda de contextualização do nosso ambiente normativo, à luz da legislação, à luz das dificuldades, os struggles que esse livro coloca, e a sua obra literária, técnico-literária, tem sido assim extremamente vasta, e agradeço por você ter me brindado com alguns dos seus livros, né? Então, eu acho que o seu trabalho também é fundamental e justamente em cima disso. Porque a gente não pode esquecer que, em última instância, nós estamos lidando com a vida humana, com a pessoa humana, com a sociedade, com a humanidade. Então, quando você fala dos conflitos, por quê? Uma das coisas que diferencia a indústria de mineração da indústria de manufatura é que a gente não escolhe aonde o corpo mineralizado está. Então, é sempre aquele raciocínio e o trade-off, a comparação e a decisão entre o que é mais interessante para a sociedade, explotar esse bem mineral em função dos vários benefícios ou preservar essa área, essa comunidade. Então, esse é um ponto de decisão que tem que ser tomado. E a gente precisa de uma normatização e a gente precisa de uma clareza da jurisprudência, né, para que dê estabilidade e confiança aos vários stakeholders, aos vários partícipes da decisão. Tanto as empresas que têm um interesse econômico, como a sociedade e as comunidades, e o governo, os governos, porque há toda uma questão do capital, trabalho e tributação, não é? E que isso, se bem administrado, reverte também. Agora, tem o dano ambiental, tem as medidas de remediação, e tem a própria legislação necessária a se caracterizar bem o empreendimento mineral, o depósito mineral, recurso, reserva, todo esse debate da Agência Nacional de Mineração de hoje. Então, eu acho fundamental e acho que nós estamos num momento nevrálgico onde a gente precisa muito deste tema para nos dar o subsídio e a segurança jurídica, tá? Para evoluirmos. Eu acho que isso é fundamental e a tecnologia é uma das partes envolvidas na equação, ela não é tudo. Essa segurança legal é fundamental, porque senão, jurídica, né? Porque se não houver, como é que vai haver investimento? E como é que vai haver a proteção das comunidades e da sociedade como um todo? Nós temos que trabalhar como um organismo equilibrado.
Eu acho que esse é o ponto principal. Tá. Então, é muito bom, né? Então, hoje nós cunhamos aqui Relações Institucionais 4.0, tá certo? E vamos desenvolver isso, essa questão especificamente no próximo, porque você já fica convidado. Tá? Eu te agradeço, William, vai ser um prazer. Agradeço a todos que estejam nos assistindo e convido vocês para o nosso próximo Mining Talks. Até. Até logo.